Boa noite a todos. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos ampare de sempre. Sejam muito bem-vindos novamente ao Centro Espírita José Marcos Garcia. Hoje nós estamos com uma programação um pouco diferente. Em razão da 74ª semana do Livro Espírita, hoje nós temos uma programação diferente. Então nós vamos fazer a prece de abertura, tá? Então vamos levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade, rogando as bênçãos do alto, Senhor, que abençoe essa noite, que possamos buscar no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo toda a lição necessária para que possamos evoluir, para que possamos crescer espiritualmente, fazermos a reforma íntima e vivenciarmos o amor, a paz e a fraternidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. As crianças, se quiserem ir com a evangelização hoje está normal, podem ir. Os jovens e a pré-mocidade também está, né, cara, funcionando, meu irmão? Pré-mocidade também, só a mocidade não. E nós vamos ficar aqui, nós vamos dar início às atividades. Nós vamos ouvir um recital da professora Maria Ângela Pires, que vai fazer para a gente algumas músicas aqui, 3 músicas na verdade. E aí, a reflexão musical de hoje está com Beethoven e Brahms. Na melodia da 4ª parte da 9ª Sinfonia, Beethoven foi questionado por um amigo que escreveu em seu bloquinho de comunicações: "Você é completamente surdo, como consegue compor ainda?" E Beethoven responde: "Eu ouço sons celestiais." Brahms, trazendo uma parte da 3ª Sinfonia de Brahms. Em 1833, o maestro da Orquestra Filarmônica de Viena considerou a 3ª Sinfonia de Brahms como heróica de Brahms, aludindo à Sinfonia número 3 de Beethoven, heróica. E a outra música, para finalizar, é Le Lac de Como, da Gisele Pauls. Agora com vocês, a professora Maria Ângela Pires.
Meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite. Estamos aqui para o encerramento da 74ª semana do Livro Espírita. E alguém poderia perguntar, por que encerrar hoje, se a semana só se encerra no final, né? Entretanto, nós vamos encerrar por causa do feriado amanhã e o feriado segunda-feira. Não seria possível conseguir expositores para essas datas e também o público, cada um quer viajar, quer cumprir os seus roteiros. Essa semana que já começou, portanto, há 74 anos atrás, ou melhor, há 75 anos atrás, porque nós não fizemos a semana quando da pandemia. E é a segunda mais antiga semana do Livro Espírita do Brasil. Só há uma que nós nem sabemos se está em vigor, maior, mais anterior do que a nossa. Mas a nossa está há 74 anos realizando esse trabalho de divulgação da Semana do Livro Espírita. Divulgação, sobretudo, do Livro Espírita. E nós não podemos falar em Semana do Livro Espírita de Franca sem falar na figura do senhor Olavo Rodrigues, que já faleceu, mas que foi o grande baluarte desta semana e de todo o movimento do Livro Espírita em Franca. Com recursos dele próprio, com um trabalho dele de dedicação intensa, ele fez a primeira Semana Espírita, Semana do Livro Espírita, lá na Praça Barão. E consta, eu vou citar aqui sem crítica nenhuma, mas é o que consta, que durante uma cerimônia religiosa, alguém da cerimônia tenha dito que não passassem pela Praça Nossa Senhora, na Praça Barão de Franca, porque veria o capeta, o demônio. E foi ótimo, porque todo mundo quis conhecer o capeta, ver pessoalmente o capeta. E aí que vendeu o livro mesmo, é aí que o pessoal viu que o capeta era um coitado do Olavo, não tinha nada de capeta, pelo contrário, era uma criatura boníssima, uma criatura agradabilíssima. Então, em homenagem ao senhor Olavo, nós estamos continuando a semana, ao longo desse período todo. Começamos com o Dr. Moacir, passamos depois para o Moacir de novo lá na Tia Nina, segunda-feira o Mário Elias, terça-feira nós tivemos o Orson de Matão, na quarta nós tivemos a doutora Thaisa e hoje estamos encerrando. E resolvemos fazer uma mesa redonda com os companheiros falando sobre o mesmo tema, que é o Livro dos Espíritos, causa da nossa semana, porque o que nós queremos é divulgar o Livro Espírita. Portanto, muito obrigado pela presença de todos e vamos passar a palavra de novo para o nosso querido Carlos, para dar continuidade à programação. Só para lembrar que os livros estão sendo vendidos lá na livraria com desconto. Se quiserem, amanhã está fechado, mas está até sábado, ainda vamos vender com desconto. Se não tiver o livro, mas se quiserem fazer o pedido, fica o pedido valendo com desconto, tá bom? Bom, então agora vamos passar para a nossa roda de conversa, apresentar rapidamente Marlene Se Interessado, salva de palmas. Luciano Barbosa Oliveira, Fernando Palermo, Chico Cruz, Maranhas Martinez. Eu senti um pouquinho mais de força nas palmas do Chico, não sei porquê, o pessoal vai. Alô, boa noite, gente. É uma alegria a gente estar aqui, né? Terminando a nossa 74ª Semana do Livro Espírita, aqui no nosso Allan Kardec. Essa casa centenária, que foi também fundada pelo nosso pioneiro da doutrina espírita em Franca. Primeiro ele iniciou os trabalhos da nova era, depois ele começa em 1922 aqui o nosso Allan Kardec, e hoje a fundação tem muita alegria, eu e Mário que estamos aqui, né? A gente tem muita alegria de ver o Centro Espírita Zé Marques Garcia com essa pujança, com essa presença e com esse público que atende às nossas reuniões, aos cursos, né? Nós temos mais de 400 pessoas que estão aqui sempre, todas as semanas, participando das atividades da nossa casa.
A gente, quando chegou aqui, tivemos uma, vamos dizer assim, uma orientação, né, que nós deveríamos fechar o centro espírita aqui, alugar uma casa fora da fundação, para que esse espaço fosse utilizado no hospital. Naquela época era um grande hospital. E aí nós olhamos um para o outro e falamos assim, de jeito nenhum, se a gente fizer isso, vai cair o mundo na nossa cabeça. E com a ajuda do Chico Cruz, esse carregador de piano, sempre 2 pianos ele carrega, não é um só não, a casa realmente atingiu o objetivo de ser realmente uma das casas mais pujantes na divulgação, nas reuniões da doutrina espírita. Então nós só temos a agradecer mesmo ao trabalho do Chico, de toda a equipe do DAI, que é o Departamento de Assistência Espiritual, pelo que nós conseguimos aqui na Fundação, no Centro Espírita Zé Marques Garcia. Eu vou ser aqui o mediador, né? Não vou participar tanto dos comentários. Que é a ideia? Amanhã, 18 de abril, é o dia do lançamento do Livro dos Espíritos, em 1857. É a obra fundamental, é a pedra fundamental da doutrina espírita. Então, a ideia do Felipe foi justamente isso, que a gente trouxesse aqui algumas considerações sobre o livro espírita a partir do Livro dos Espíritos. Cada um deles aqui presente vai ter uma oportunidade de fala e alguns temas. A Marleninha vai falar sobre as leis morais, depois eu passo para alguém fazer um comentário também em cima das leis morais. A Josiane vai fazer um comentário sobre a questão 919, também passo para alguém fazer um complemento. E o Chico vai falar também da ligação dos links que existem entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E o Mário vai iniciar fazendo aqui uma consideração sobre a ordem didática do Livro dos Espíritos. Então a ideia é essa, para que a gente se debruce sobre o livro fundamental da doutrina espírita, que é o nosso Livro dos Espíritos. Então eu vou passar a palavra ao Mário. Você tem 12 minutos. Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui com vocês, encerrando essa 74ª Semana do Livro Espírita. O Livro dos Espíritos tem uma história muito interessante, uma história muito rica, que começa lá por volta do ano de 1854, quando no nosso planeta é acometido por uma grande invasão de espíritos. Começa a ter fenômenos de efeitos físicos pelo mundo todo. Eles se iniciam em Hydesville com as irmãs Fox, um fenômeno muito conhecido por ali, e se espalham rapidamente e tomam os salões, os teatros da Europa. Então, na Europa, esses fenômenos eram vistos como uma forma de entretenimento. Então, chamavam-se mesas gigantes, as mesas giravam, levantavam, aconteciam vários fenômenos ali, sempre de efeitos físicos nesse momento, e a gente chama de grande invasão porque isso ocorreu no mundo inteiro. E havia um homem ali, hoje sabemos que era um predestinado, que era Allan Kardec, havia sido discípulo de Pestalozzi, estudado em Yverdon, na Suíça, com Pestalozzi, também discípulo de Mesmer, foi magnetizador por 35 anos, era um homem de ciência, um pedagogo, já havia escrito vários livros, traduzido outros tantos, então era um espírito muito preparado, um espírito investigativo, e ele é convidado para se aproximar desses fenômenos. Então ele vai entender esses fenômenos, inicialmente muito cético, imaginando que ele iria encontrar no magnetismo ou em algum tipo de movimento ilusionista o resultado daquilo. Ele não acreditava que fosse nada além disso. Se depara então com uma coisa extraordinária, que é o fenômeno inteligente por trás do fenômeno físico. Porque essas mesas que batiam, que levantavam, que se movimentavam, elas respondiam a perguntas que eram feitas para elas. Então Kardec começou a fazer perguntas e começou a descobrir que, por exemplo, a batida da mesa que dava lá conseguia falar com ele através da tipologia. Uma batida é o A, 2 batidas é o B e assim sucessivamente. Encontra então o fenômeno inteligente por trás desse processo e começa um processo longo de investigação. Começa a se aproximar de vários médiuns, recebe
inúmeras comunicações mediúnicas de várias partes do mundo que haviam sido coletadas em outras reuniões, e começa um processo de compilação desses dados. Então ele começa a compilar esses dados a partir dessa vasta gama de material, e ele cria um processo de validação desses dados, que ele foi chamado depois de Conselho Universal do Ensinamento dos Espíritos, que nada mais é do que você checar uma informação dada, um conceito, uma hipótese, em várias outras fontes. Então ele checava com vários outros médiuns, em vários locais, em tempos diferentes. Então isso ocorreu de 1854 até 1857, quando ele lança o Livro dos Espíritos. Então o Livro dos Espíritos é uma coletânea de todo esse trabalho que nós aqui fizemos a introdução. O Livro dos Espíritos, então, lançado 18 de abril de 1857, primeira edição, 501 perguntas. Kardec depois trabalha mais 3 anos nessa mesma obra e lança em 1860 a segunda edição do Livro dos Espíritos, revisada e ampliada, agora com 1019 perguntas. Então vejam, sai de 501 e vai para 1019. Depois não houve mais alterações. Então esse Livro dos Espíritos que a gente pega hoje em qualquer lugar, compra lá no Idefran, já tem letra grande e tal. Esse livro, 1019 perguntas, ele é o livro da segunda edição. Não houve mais nenhuma alteração nele. E como ele é formatado? O Livro dos Espíritos tem 4 partes. São 2 livros, livro primeiro e livro segundo, com 4 partes entre eles ali. A primeira parte vai falar das causas primárias. Então ele vai tratar de Deus, vai tratar do Espírito, vai tratar do universo, vai tratar dos seres vivos. Então são as causas primárias. A segunda parte do Livro dos Espíritos vai tratar do mundo espírita ou mundo espiritual. Kardec ali vai abordar todas as fases de um espírito, todas as fases. E ele nos traz 6 fases. A primeira fase seria a da encarnação, quando o espírito sai do mundo espírita e vem para o mundo material. A segunda seria a desencarnação, quando ele sai do mundo material e vai para o mundo espiritual. A terceira é a vida do próprio espírito no mundo espiritual, todo aquele contexto do mundo espiritual. A quarta, a vida do espírito encarnado, portanto no planeta Terra. A quinta é a interferência dos espíritos desde o mundo espiritual até o mundo corporal. E a sexta, o inverso, a interferência dos espíritos encarnados no plano espiritual. Então essa segunda parte, Kardec vai abordar todo esse contexto aí. Na terceira parte, ele vai trazer as leis morais. Então ele traz ali a lei divina, apresenta 10 leis morais e apresenta as consequências do uso ou não dessas leis morais. Pois bem, a quarta parte, nós temos as esperanças e consolações. Ali ele vai trazer o resultado, as consequências da aplicação ou não das leis morais. As leis morais são a síntese da doutrina no que diz respeito ao objetivo dos espíritos. Os espíritos vêm, fazem toda essa chegada espetaculosa, trazem todas as informações sobre o mundo espiritual, mas no fundo queriam apresentar as leis morais, porque o objetivo da doutrina espírita é fazer uma mudança social a partir da mudança dos homens. E essa quarta parte vai trazer justamente essas consequências, que vai falar dos gozos e das penas no mundo terreno, dos gozos e das penas no mundo espiritual. E nós temos as 4 obras feitas depois, que nós, compilando com o Livro dos Espíritos, chamamos de obras básicas, alguns chamam de Pentateuco, outras de obras básicas, outras de obras fundamentais. Elas estão ligadas ao Livro dos Espíritos. Kardec desenvolveu nessas obras, cada uma dessas obras representa uma parte do Livro dos Espíritos. Então nós temos, na primeira parte, que é das causas primárias, ele vai desenvolver na obra A Gênese, lançada em 1868. Na segunda parte, o Livro dos Médiuns, ele vai lançar o Livro dos Médiuns, para desenvolver o mundo espírita e o mundo espiritual. Livro dos Médiuns, lançado em 1861. A terceira parte, que são as leis morais, serão desenvolvidas em O Evangelho segundo o Espiritismo, lançado em 1864. E a última parte, que é das esperanças e consolações, vai gerar o livro O Céu e o Inferno, que foi lançado em 1865, formando assim os 5 livros fundamentais. Qualquer espírita
que se preze, qualquer espírita que queira ser digno desse nome tem que ler essas 5 obras. O Livro dos Espíritos, principalmente, ele tem que ler a vida inteira. É um livro para ser lido, estudado, revisado a vida toda. É um livro vivo, é um livro que você lê ele hoje, ele te traz algumas impressões, alguns conhecimentos. Se você ler daqui a um ano, parece que é outro livro, porque ele vai chamar a atenção para outras questões, que é justamente no momento em que a gente vai galgando os degraus da nossa evolução, o livro vai se adaptando à nossa nova realidade. Então essa é a beleza do livro espírita, essa é a beleza do Livro dos Espíritos. Eu vou pedir então para Josiane complementar alguma coisa sobre a fala do nosso Mário. Existe uma história que é de Leon Denis, que ele disse ter sido salvo pelo Livro dos Espíritos. Existe outra história que é de Bezerra de Menezes, que ele recebeu o Livro dos Espíritos e ele morava num subúrbio do Rio de Janeiro. Ele era um médico lá no Rio, formado com muitas dificuldades. Ele vinha de uma família pobre e ele tinha dado aulas de física e de filosofia para se formar, né? Para custear a faculdade. Então ele era aquela pessoa que valorizava muito o estudo e tinha sido muito difícil. E ele ganhou o Livro dos Espíritos um dia, e ele foi lendo o Livro dos Espíritos sofregamente após o trabalho, no trem do subúrbio até chegar em casa. E ele disse que, gente, tudo aquilo que estava escrito naquele livro era tudo que ele tinha pensado a vida inteira e ele nunca tinha visto. Por quê? É um panorama das dúvidas humanas. Por isso ele é feito da forma de perguntas e respostas. Muitos de nós fizemos algumas perguntas durante anos e quando a gente vê, respondida lá. Na forma da gente agir, da forma como as coisas são, por que há justiça, por que não há justiça. Então, quando o Mário faz, né, esse esqueleto, né, do Livro dos Espíritos, ele monta pra gente, ele tá dando um roteiro. Você quer saber o quê? Você quer saber da vida passada? Tá assim. Você quer saber da vida futura? Tá em outro lugar. Você quer saber da vida odierna, do dia a dia? Tá nessa parte. Então é importante a gente saber como foi estruturado. Essa história, né, dele ter sido checado com vários médiuns, ela é maravilhosa, né? Porque muitas vezes a mesma pergunta surgia em várias reuniões mediúnicas e ele pegava, ele organizava da melhor forma. E quando tinha dúvida, aquela pergunta não era colocada. Então, é um trabalho, né, extremamente bem feito, organização e método. E quando a gente pensa que 1850, 1855, quando ele é editado, nossa, em 1857, gente, é maravilhoso, né? É um compêndio que muitas vezes as pessoas que fazem mestrado, doutorado, pós-doutorado não têm a mesma didática. É isso mesmo, né? E a gente lembra também, né, como esse livro ele tem uma capacidade de levar conforto naquela história de que em Paris, à época de Kardec, uma pessoa que tinha intenção de se suicidar encontra ali na mureta, quando ele está para pular no rio, ele encontra o Livro dos Espíritos, vai folheando ali e encontra a razão de viver, né? Porque a gente sabe que quando a gente tem essa perspectiva da vida futura, que foi o que Jesus trouxe para todos nós,
a gente muda completamente a nossa trajetória, né? A gente muda o nosso modus operandi aqui na Terra. Mas é isso, vamos passar para uma segunda parte. Eu vou pedir então para a nossa Marleninha tratar das leis morais. Lembrando que no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos ali uma citação que diz o seguinte: reconhece-se o cristão pela sua obra e o espírita pela sua mudança moral. Então, boa noite a todos. Eu estava me lembrando, Fernanda, exatamente dessa história. Só vou acrescentar duas coisinhas. Quando ele vai pular, é na Pont Marie, né? Ponte Marie. Ele era um encadernador de livros. Ele acha que o livro está escrito assim na parte interna: este livro salvou a minha vida, leia-o também. E realmente salvou a dele também. Aí ele encaderna aquele livro com maior preciosidade e manda entregar para Kardec. E Kardec recebe exatamente num dia que ele estava precisando de receber esse livro, né? Essa dedicatória, né? É isso. É este livro, o Mário já apresentou tão bem. Claro que eu não vou falar de todas as leis morais, porque o tempo é exíguo. E aí eu foquei na primeira parte, que é exatamente quando Kardec vai fazer a apresentação das leis morais. E existem muitas pessoas que elas falam assim: são 11 as leis morais. Não são, são 10. Na primeira parte, ele vai fazer a explicação do que são as leis, né? E ele vai fazer toda essa trajetória. E por que eu escolhi trabalhar isto? Porque é nesta parte, na terceira parte, que Kardec vai falar exatamente, Kardec e os espíritos, naturalmente, de como estar aqui na Terra, como viver na Terra, como ser uma pessoa de bem, né? Porque nas outras partes, ele vai falar primeiro das causas primárias, depois ele vai falar dos espíritos, no encarne, no desencarne, mas aqui ele vai trazer, através das leis morais, como é estar na Terra, né? Então, penso, o que a Josiane falou também, que está bem atualizado, faz parte mesmo de hoje. E claro que na medida em que nós vamos evoluindo como humanidade, isso vai ficando muito mais claro para nós, né? E ele vai então trabalhar também, ele vai explicar as leis divinas, né? E o que são todas aquelas leis que vão ser apresentadas: a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de conservação, enfim, todas aquelas leis. E na realidade, ele vai nos apresentar, claro que ele já começou lá na primeira pergunta, né, que é Deus, mas aí ele vai nos apresentar exatamente Deus como um ser que ele não está apenas nas imagens, ele não está ele não está nas imagens, ele não está nos templos, mas ele está em nós, porque nós estamos nele, porque somos filhos de Deus. E penso eu que hoje nós já estamos alcançando realmente esse significado, né? E é importante sobre isso. Então, são textos primorosos, né? Fica o convite aí para vocês estudarem e lerem as leis morais, que nos convidam mesmo à busca pelas virtudes. Virtudes estas que vão, em primeiro lugar, nos imantar a Deus, nosso Pai, sem o qual nós não temos condição de viver com afeto, com primor, com respeito. Vai nos convidar também a nos conhecermos. Porque se eu também não aprendo a me amar, como eu vou amar o semelhante? E em terceiro lugar, o respeito ao próximo, né? Se eu sou merecedora disso, o meu próximo também é. E nós vamos trilhando então, através, né, das mensagens, da compilação que Kardec faz, das respostas que os espíritos dão, e a gente sabe que as respostas são primorosas, porque as perguntas também são, né?
Porque se a gente for observar, para uma resposta ser boa, 50% da pergunta também tem que ser, né? Mas eu vou focar numa pergunta que não está na lei de adoração, que é a primeira. Ainda está quando Kardec vai explicar sobre o que são essas leis morais. Quando na pergunta 625, né, que Kardec vai perguntar assim: qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta mais curtinha, né? Jesus. Então é interessante que eu fico reflexionando sobre isso. Ele nos apresenta as leis morais, mas ele nos dá um guia e modelo para que possamos seguir, aprender essas leis e realmente vivenciá-las em espírito e verdade, com o nosso Criador, com nós mesmos e depois com o nosso próximo. É Jesus. Outro dia alguém me disse assim, a propósito até, né, da semana que está vivendo: ah, Marlene, eu acho que nas evangelizações nós não trabalhamos na evangelização espírita o sofrimento de Jesus. E ficou questionando isso. Eu falei: ainda bem. Nós temos que trabalhar o que Jesus nos oferece, que é o amor, que é a serenidade, né? Que é o olhar carinhoso mesmo para todas as pessoas, para todos os seres, enquanto estava aqui conosco e agora também, né? Porque Ele continua conosco. E na sequência, Kardec também vai perguntar, né, se só por Jesus foram reveladas essas leis. Então eu vou dar uma resumida e os espíritos vão responder que não, que antes mesmo vários outros pensadores, né, já nos trouxeram, né? Ele vai citar Buda, Krishna, Hermes, Orfeu e tantos outros, mas que eles traziam com tanta dificuldade que as pessoas, nós, né, não entendíamos. E agora vem Jesus e explica com tanta clareza que as crianças entendem. E entendem mesmo. A gente tem a oportunidade de trabalhar como assistente só na evangelização de bebês. Quando as professoras falam de Jesus, vai ensinando, eu não acredito os olhinhos daquelas crianças. Eu falo: eles estão entendendo, né? Por quê? Porque a lição de Jesus, como tudo aquilo que prima pela clareza, pela beleza e pela verdade, é simples, é fácil, né? E aí é Jesus. Não tem como nós não entendermos a magnitude desse modelo e desse guia e buscarmos essas virtudes que estão contidas em todas essas leis, né, na lei de adoração, que nós vamos entender Jesus, não Deus, perdão, não como aquele ser que está sentado num trono, mas que está imantado em nós, porque deixou em nós, né, esse germe, como dizem já alguns estudiosos, o DNA de Deus em nós. Então, é buscar também com Jesus uma intimidade com Deus. Jesus ensinou isso para os seus discípulos, né? Tanto é que Ele chama Deus de Pai. Até então parece que ninguém havia falado isso. Então esse Pai, esse Paizinho amoroso, né, que realmente nos sustenta e quer nos ver felizes. Você pode me apontar a hora que ele elaborar. Então, e essa lei moral, elas tocam as nossas almas, as leis morais. Elas tocam as nossas almas porque elas nos permitem entender que na lei de adoração, na lei do trabalho, na lei da reprodução, na lei de conservação, enfim, todas essas, da igualdade, da liberdade, que esse é o nosso objetivo como espíritos. E se nós não vivermos essas leis, nós não seremos felizes.
E é o que nós queremos, não é? Todos nós queremos ser felizes. E primeiro, eu tenho que trabalhar isso em mim. A Josiane sabe isso muito melhor que eu, né? Porque se eu não trabalho primeiro em mim, eu não sou capaz de trabalhar no outro, né? A lei de Deus, portanto, ela é imutável, ela é natural, né? E realmente nós temos sede dessas leis que existem em nós e que Jesus também traz uma sinfonia da gratidão. Ele traz isso em relação a Deus, ao Pai e as leis. E que nós devemos também buscar essa sinfonia tão bem orquestrada pelo Mestre Jesus. Eu acho que está bom, né? Chico, você acha que você consegue acrescentar alguma coisa? Não. Acrescentaram o que depois que a professora fala? Eu fui aluno dela, sabia? A gente aqui acontece o seguinte, gente. Nós estamos falando de feira de livro espírita, mas a gente tem que falar de Comenesp. Que aqui nós temos que primeiro falar de Comenesp. Vocês sabem o que é Comenesp? Não. Que as mocidades espíritas, né, faziam um congresso. E impressionante, como eu me lembro dos meus 15 anos, eu cheguei em Franca, naquela Comenesp famosa em que Divaldo Pereira Franco fez. Pois é, eu sei, eu lembro, né? Flauzino, Balieiro Primo, né? Adalgisa, e aquele bando de maluco, né? Inclusive a senhora, fazendo uma movimentação daquele monte de moço da região inteira. Ô Júlio, eu acho que eu lembro de você lá também. Ah, cadê o gordinho? Está sentado aí, em um lugar que eu vi ele andando também. Ah lá, está lá o Almir lá escondido lá, né? Nós somos desta época, em que ouvir e falar de Evangelho segundo o Espiritismo enchia a nossa alma de alegria. Falar de Jesus sempre deve ser para cada um de nós algo extremamente proveitoso em termos de compreensão. Então, o que a Marlene fez nesse momento foi dar-nos uma ideia de como é que o Livro dos Espíritos, base filosófica da doutrina espírita, trouxe-nos a síntese de maneira tão simplificada do Evangelho de Jesus que até uma criança consegue entender. Atualmente, no entanto, eu gosto sempre de refletir a respeito e perguntar àquelas pessoas que porventura têm a compaixão de me ouvir, nós espíritas estamos procurando entender e refletir a grandiosidade do trabalho kardeciano? Nós estamos conseguindo perceber e entender a obra primorosa que são os livros do Kardec? Será que nós já estamos capacitados em nível intelectual para seguir o professor? Porque ele merece reflexões diárias, todos os dias, e não é só no Livro dos Espíritos, não. Por incrível que pareça, vocês não podem ter noção, nós não conversamos absolutamente nada a respeito disso aqui hoje, em nenhum momento. Esse cidadão aqui falou, não, nós vamos fazer uma reunião de grupo, nós vamos conversar e tal. Ele deve ter se enrolado lá nos pés de café dele e não teve. E agora, sentado aqui na mesa, eu comecei a ver que nós 4 fizemos exatamente a mesma coisa. Nós fomos buscar no livro, está aqui escrito, eu escrevi em cada capítulo qual era a obra que ele se referia. Marlene fala, Josi fala, Mário vem. Olha, de graça isso não acontece. Então, Marlene, a sua fala inicial é para mexer conosco, para as reflexões que nós devemos fazer na semana da Feira do Livro Espírita. Nós somos espírita. O Mário começou essa conversa lá atrás. A pergunta é: que tipo de espírita eu sou? Porque se eu não estudo, se eu não busco entender a base da doutrina,
que é o que os nossos irmãos crentes fazem quando estudam a Bíblia. Eles estudam, eles se debruçam em cima daquilo. Nós, infelizmente, não temos o hábito de ler nem o livro dos Espíritos, quanto mais o Céu e o Inferno, obras póstumas, a Gênese. Muita gente vem fazer perguntas sobre isso. A vontade dele fazer isso quando você já leu. Eu faço palestra em Ribeirão Preto uma vez por mês. A pergunta, fui fazendo um estudo lá, perguntei, quem já leu o livro dos Espíritos? 80% da plateia levantou a mão. O Evangelho, 100%. Aí você pergunta assim, e a Gênese? Aí o Michu, 10. O Céu e o Inferno, 5. Com muito favor. Mas, surpreendentemente, o livro menos lido, o livro dos médiuns, é muito difícil entender o livro dos médiuns. Mas já que nós estamos falando de Kardec, é mais fácil entender Jesus, né? Então, vamos falar de Jesus. Lembrando, gente, que o Divaldo Franco conta uma história da relação dele com o livro dos Espíritos. Joana de Anjos fala, estude, leia o livro dos Espíritos. Ele leu. Pergunta para ela, já li. Leia de novo. Já li. Agora você estuda. Mas como assim? Não, agora você estuda. E assim foi durante muito tempo. Divaldo conta isso várias vezes, né? Até que um dia ela disse para ele exatamente isso, né? Bom, agora é teu. Agora você está começando a entender, né? Então, quer dizer, foram inúmeras vezes, né, Felipe? 11, se não me falha a memória, que a Joana de Ângeles forçou Divaldo Franco a se debruçar sobre o livro dos Espíritos. Então, é algo que a gente tem que ter como assim, um farol, né? Iluminar a nossa trajetória, né? Que a gente tem que mesmo estar sempre ali buscando as informações e as reflexões que o Mário colocou, porque hoje a gente tem uma compreensão. Daqui a alguns anos, essa compreensão vai estar mais próxima da verdade, e assim sucessivamente. E lembrando sempre, né, Jesus resume a sua doutrina no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós nos amamos. Então, quando a gente se gosta, a gente tem que procurar a nossa felicidade. E na verdade que liberta, nos ensinamentos que os Espíritos nos trouxeram, está ali a porta da nossa felicidade. Mas vamos passar então a nossa próxima discussão. Josiane vai trazer aqui a questão 919. É uma reflexão bastante importante. Vou te dar uns minutos a mais, porque como nós estamos adiantados no tempo, depois eu passo para você mais um minuto. Gente, a proposta foi qual a pergunta ou qual o capítulo que você mais gosta? Bom, fiquei um tempão, né, ali. Não, eu gosto mais da pergunta que fala, né, sobre a influência dos espíritos, que ordinários são eles que vos dirigem. Não, mas será que eu gosto? Fiquei lá passeando em algumas questões, até que eu cheguei na questão 919, que eu queria comentar com vocês. Como é que é essa pergunta? É assim: qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Resposta: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Quer dizer, tenho 12 minutos. Fernando acabou de falar que eu tenho mais, mas tudo bem, eu vou nos 12. Por quê? Né? Como é que eu vou fazer esse giro rápido? Né? Fica parecendo aqueles programas, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Você vai lá em 30 segundos, mas vamos pensar juntos, me acompanhe. Eu dividi em 4 lugares. Primeiro lugar, o contexto do autoconhecimento em 1857. Segundo lugar, o que é pensar? Terceiro lugar, critérios para avaliar nossos pensamentos. E quarto,
uma relação entre autonomia, heteronomia e evolução. Tá? Então, primeiro lugar, nós tendemos a pensar que lá em 1857 era mais ou menos do mesmo jeito que era aqui. A gente tende a pensar isso. Então, por exemplo, quando algum de nós lembra de algum fato que aconteceu conosco aos 5 anos, aos 10, aos 15, aos 20, a gente não pensa na gente como criancinha. A gente pensa na gente como a gente, né? Como a gente é hoje. Mas não, a gente era outra cabeça. A gente nem é capaz de lembrar como a gente era naquele tempo, porque a gente já alterou. Então, muitas vezes a gente não pensa o que era 1850. 1850, gente, era um momento em que as pessoas estavam começando a valorizar individualidades. Como assim? Antes não tinha esse negócio de pensar individual? Não, não tinha. A gente pensava como coletivo, a gente pensava como bando. Essa história de um por um, essa história de desenvolvimento, estava só começando. Então, a origem das espécies, Darwin, iluminismo, racionalismo, estava tudo começando naquele momento. Então, quando Kardec fala de autoconhecimento, ele estava falando uma coisa revolucionária. Pensar em si. Quem sou eu? Ah, mas os filósofos não faziam isso? Faziam. Mas os filósofos, eles tiveram um tempo de apagamento. Toda a Idade Média e toda a não publicação do que eles pensavam fazia com que esse exercício de autoconhecimento fosse muito difícil. Tá? A leitura não era como é hoje. A gente não tinha tanto acesso a ler. Estava se começando a ensinar a ler. Porque a gente às vezes pensa que é tudo igual. Não, não era. Tá? Então, esse contexto, quando Kardec fala disso, ele está falando de algo novo, de algo que está começando. Só para vocês terem uma ideia de tempo, a psicologia, que é o estudo da mente, né, que é o estudo do desenvolvimento humano, a psicologia começou em 1864. Então, isso aqui não tinha. Né? O que é pensar? O que é pensar? Pensar é ter uma experiência sobre a qual nós podemos obter conhecimento. Isso é pensar. O ser humano, ele pensa desde criança, ele pensa desde bebê, ele vai pensando ao longo da vida e a gente nunca para de pensar. A gente nunca para de aprender. Então, o primeiro ponto foi falar do contexto. O segundo ponto é essa descoberta do pensamento. E esse pensamento, para o Espiritismo, é instrumento de evolução. Por quê? Porque é ele que vai fazer com que nós cheguemos à reforma íntima. Muita gente vai discutir que a construção íntima, tudo bem, as duas partes envolvem a nossa ação a partir da nossa reflexão. E aí, nessa pergunta, né, na extensão da pergunta, os espíritos, o Kardec, os médicos vão perguntando, tá, mas e como é que a gente faz para se conhecer? Existe uma técnica para a gente se conhecer? Quem vem lá? Santo Agostinho. Santo Agostinho vem falar de um jeito da gente promover esse conhecimento. E ele fala uma fórmula muito simples, muito verdadeira, muito importante e que às vezes a gente deixa, né, de fazer. Ele fala, fazer como eu fazia toda noite na terra. Um pouco antes de dormir, eu ia e perguntava como é que tinha sido o meu dia. O que eu tinha feito? O que eu tinha feito de bom? O que eu tinha feito de certo? O que eu tinha feito de errado? E o que eu podia fazer para melhorar o que eu tinha feito? Gente, olha que técnica maravilhosa, né? É alguma coisa que ele pedia, né? O que hoje é chique, o nome, né, Chico? Higiene do sono, né?
chama assim hoje. Né? Ele falava para a gente fazer a higiene do sono e muita gente faz, né? Faz a higiene da insônia, né? Porque pega o celular, né? E vai rodando, não vai dormir, gente. E não vai rir de um monte de besteira, tá? Não vai pensar no que fez, mas o convite de Santo Agostinho é que a gente reflita e que a gente faça essa avaliação. O que foi bom no meu dia a dia, o que não foi bom e o que eu posso melhorar. E se avalie. E aí eu entro no critério de avaliação, né? Ele foi de uma generosidade com a gente no critério de avaliação que é impensável. Olha o que ele diz. Se não souberes o que é o certo e o que é o errado, pense se um irmão, se um vizinho, se um amigo, se um conhecido tivesse feito aquilo que você fez, o que você acharia? Porque às vezes quando é com a gente fala assim, não tem certeza se foi bom, dadas essas circunstâncias, dada essa... Não, ele dá, como diz, ele dá a letra, né? Pensa só se alguém fizesse isso com você. Pensa só se o seu vizinho tivesse feito. O que você acharia? E aí, nesse critério de avaliação, via o outro, a gente vai saber se a gente fez alguma coisa certa, errada, pró-evolução. E por que a gente precisa saber disso? Né? E aí é meu quarto e último item, né? Que é o seguinte, a gente está aqui para evoluir. O que é evoluir? Vou dar um exemplo. Todo mundo sabe o que é IA aqui? IA é um conceito novo, né? Inteligência artificial. Que está mudando o mundo. Que está revolucionando o mundo. Vamos pensar que 10% das pessoas saibam o que é IA. Vamos pensar que 80%, sei lá, sabe um pouquinho, mais ou menos. Vamos pensar que tem 10% lá atrás que não saiba. Em geral, todos os conceitos são assim. Quando eles chegam, o pessoal da vanguarda vai saber. O pessoal da massa vai demorar um pouco mais. E o pessoal da retaguarda vai ficar lá atrás. Em todos os conceitos, nós fazemos assim. No conceito do autoconhecimento, a gente ainda está nesse. Uma parte que começou lá, né, em meados de 1800, uma parte já entendeu a importância da autonomia. Eu pensar por mim, eu ter meu pensamento, eu saber por que eu estou pensando isso. E o Espiritismo é vanguarda porque ele convida as pessoas a refletirem. Por que nós somos tão poucos? Vocês não estão pensando nisso? Nós somos tão poucos porque nós somos, né, uma vanguarda. A maioria não está no fecho da autonomia, está no fecho da heteronomia. O que é heteronomia? Heteronomia é quando outros mandam na gente. Hétero, diferente. O mundo vinha de um processo heterônomo, onde as religiões marxistas mandavam. Ainda hoje, a gente tem muita gente que não pensa, que precisa de alguém que fale o que ele tem que pensar. O Chico falou assim, tem alguns irmãos que estuda, tá bom. Mas o duro é quando não é estudo. O duro é quando é catequização. Aí é ruim. Aí alguém tem que falar o que eu tenho que fazer com o meu cabelo, alguém tem que falar como é que eu tenho que vestir minha roupa, alguém tem que falar até em quem que eu vou votar. Isso é heteronomia, isso não é pensamento. O pensamento autônomo é aquele que diz, que fala e assume a consequência. Um velho sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. E você só se conhece com problemas,
defeitos, vantagens, capacidades, dificuldades, se experimentando, se perguntando, se reavaliando. Sem heteronomia, com autonomia e pró-evolução. Mário, comente aqui essa bela explanação, por favor. Muito obrigado da parte que me toca, Fernando. Bom, a Josiane escolheu muito bem, né, a pergunta, naturalmente, e o conhece-te a ti mesmo é a base desse processo. Quando ela fala dos filósofos ali, né, que os filósofos foram esquecidos, nós temos que observar o que é a doutrina espírita, né? Então Kardec, lá no livro O que é o Espiritismo, ele vai conceituar a doutrina espírita. Ele vai dizer que a doutrina espírita é uma ciência de observação e uma filosofia, né? Então, que filosofia é essa? Que filosofia é essa? A filosofia de uma ciência, a filosofia da doutrina espírita. A doutrina espírita não tem o objetivo de fazer uma filosofia geral. Ela vai fazer a filosofia dos ensinamentos dos espíritos. E aí, avançando, ele vai levar para nós qual é o objeto de estudo da doutrina espírita. O objeto de estudo da doutrina espírita é a origem, o destino, a natureza, a origem e destino dos espíritos, a interferência desses espíritos no mundo corporal e as consequências que emanam dessa interferência, né? Então, que é a causa e efeito. O que acontece? Toda essa filosofia chega no mundo do iluminismo, no mundo onde as pessoas não queriam mais ser comandadas, né? E ele vem trazer um tremendo roteiro para nós de autoconhecimento. Se nós olharmos, né, a primeira revelação com Moisés, a segunda revelação com Jesus e a terceira revelação da doutrina espírita. A primeira, Moisés vem trazer leis rígidas para ser seguidas. Não é para pensar em nada, é para cumprir os 10 mandamentos e ponto. Senão Deus te castiga. Um Deus impiedoso, um Deus violento, um Deus vingativo. Vem Jesus e reconstrói essa imagem de Deus, o Deus Pai que a Marlene falou, né? O Deus amor, o Deus todo, aquele Deus que quer a nossa evolução. E aí vem a doutrina espírita, capitaneada pelo Espírito de verdade, que não é nem mais nem menos que Jesus. O próprio Jesus vem trazer, vem capitanear todo aquele processo, né? Se apresenta como Espírito de verdade, e ele vai dizer para os espíritas, amai-vos, e o segundo mandamento, instruí-vos. Então não é à toa que ele traz essa revelação, que Kardec compila, trazendo uma filosofia para que a gente possa trilhar os degraus desse conhecimento que a Josiane colocou aqui, o conhecimento de nós mesmos. Mas olha que coisa impressionante, né? Todos os filósofos, todo mundo que falava em conhece-te a si mesmo, a maioria deles pelo menos, estava pleiteando que nós nos conhecêssemos como seres humanos, como pessoas, como indivíduos. A doutrina espírita vai muito além. Por isso gostei da palavra vanguarda que a Josiane usou. A doutrina espírita vai muito além, porque ela nos convida a nos conhecermos como espíritos e não como indivíduos desta encarnação. Tem uma diferença gigantesca, tem uma diferença abissal. Uma coisa é eu fazer todo um exercício para conhecer o Mário Arias Martinez, que tem um CPF, que tem um WhatsApp, que tem uma conta na Caixa Econômica Federal. Isso é uma tarefa, já não é fácil. Essa tarefa não é fácil, nós nos conhecemos aqui como esta pessoa física. Agora, a doutrina espírita propõe esse conhecimento de uma forma muito mais ampla, é nos conhecermos enquanto espíritos. E espírito vai mostrar para mim que eu sou, esse processo que aqui está é um pequeno extrato do que eu sou, abafado pelo corpo físico. Se eu me detenho só nesse CPF que eu tenho aqui, eu vou ficar rodando em círculos. Por quê? Porque o meu espírito não é isso. Nós estamos aqui para uma experiência reencarnatória. Foi feito um planejamento reencarnatório que a maioria de nós participou do seu planejamento, né? Salvo aqueles que foram compulsórios. Mas os compulsórios provavelmente não iam estar aqui sentados, né, Fernando? Só o Chico talvez seja encarnação compulsória, né? O resto não. O resto a gente participou do processo,
né, de planejamento reencarnatório. Só que o que acontece? Quando nós chegamos aqui no processo de encarnação, de reencarnação, nós somos abafados pelo nosso corpo físico. O nosso espírito, ele diminui a sua capacidade de entendimento para que a gente não tenha influência das vidas passadas, provavelmente das lambanças que a gente cometeu nas vidas passadas. Isso nos perturbaria muito. Basta nós vasculharmos as nossas más inclinações para saber disso, né? Então, há esse abafamento dessas inclinações todas boas e más. Então, se eu me conheço somente a partir do indivíduo que eu aqui estou, isso é correr atrás do rabo, né? A gente vai ficar igual aquele cachorrinho dando voltas. A doutrina espírita propõe uma coisa muito diferente, né? Tanto que Kardec propõe num artigo em julho de 1862 da Revista Espírita, chamado Ponto de Vista. Ele faz todo um artigo maravilhoso que eu convido todos a lerem, e ele vai falar de que ele vai fazer a proposta de nós olharmos a vida desde o ponto de vista da vida futura e não da vida presente. Isso muda o jogo todo. Isso muda o jogo todo. Por quê? Porque nós não vamos mais nos preocupar com aquilo que acontece aqui para o CPF que aqui está. Nós vamos começar a nos preocupar com as coisas que acontecem no planeta Terra, com aquele espírito que está preocupado com a vida futura, que sabe que essa passagem nossa aqui, por mais longa que ela seja, 90 anos, 100 anos, ela é apenas um ponto numa linha imensa que é a eternidade. Então esse conhece-te a ti mesmo, olhando a partir do ponto de vista da vida futura, trazida pela doutrina espírita, ele nos dá uma possibilidade gigantesca de acelerar o nosso processo de evolução. Muito bom, muito bom. Nós estamos avançando o horário aqui. Eu vou passar para o Chico, para que ele possa então traçar essa linha de conexão entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho, que retrata então as leis morais. Não sei se vai dar para fazer isso não, filho. Acho que talvez era melhor levantar, fazer a prece e ir embora. Depois de tudo isso aqui, sobrou quase nada para falar. Confio em você. Bom, então vou tentar fazer o resumo da obra. Não sei se os irmãos perceberam, entenderam, compreenderam que o fechamento desse trabalho semanal da Feira do Livro Espírita tem por objetivo, literalmente, acender em nós a ideia de que, como espíritas, nós temos a obrigação moral, aquela que Jesus e que a Marleninha tanto colocou para todos nós, tem a obrigação moral de nos transformar naquilo que a Josiane acabou de dizer: seres reflexivos. A nossa qualificação maior é de sair daquele posicionamento hétero que estava lá em 1850, onde tudo era dado para nós de mão beijada. Toma, toma, toma. E agora a gente precisa buscar dentro de nós, conforme o Mário falou, dentro de nós, as reflexões, as percepções, o conhecimento que deve partir de dentro para fora e não mais de fora para dentro. Porque senão vou continuar fazendo com que eu engula a ideia que foi nos projetada durante 1750 anos da história da cristandade. É o que nós temos hoje. É o que a maioria dos nossos irmãos, a Josiane colocou bem, somos um número bem pequeno, porque nós já temos um ponto de partida, o Livro dos Espíritos, que, claro, nos traz, consequentemente, o conjunto da obra, a Gênese, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, que a gente precisa, desculpe a expressão, destruir todos os dias. E eu discordo num ponto: não é só o Livro dos Espíritos que nós precisamos ler todos os dias, não. Nós precisamos estudar tudo, todos os dias. Mas a minha reflexão final não é sobre a obra, é sobre a casa.
Disse-nos Jesus que o homem de bem constrói a sua casa sobre a rocha, para que ela, num local firme, não se derreta com as ondas do mar, nem com os ventos que soprem, ela não se derrube, ela permaneça firme. O que é que nós estamos fazendo conosco para que ela permaneça firme? Porque o ensinamento doutrinário é como esta casa, que precisa entrar dentro de nós e fazer com que nós nos aferroemos a esta ideia. Eu vou fazer uma propositura. Joana de Cusa, quem leu Boa Nova conhece a história, no poste da tortura, sendo besuntada para pôr fogo, com seu filho ao lado, o centurião romano perguntou para ela: acreditas mesmo que este homem morto, esse cidadão aí, tal de Jesus, vai te salvar? Ela disse: acredito, filha. Se tu abjurares, eu te liberto e liberto o teu filho. O filho arregalou os olhão para ela, né? Mãe. Ela falou: cala-te. Cala-te. Em nenhum momento, nem sequer pode isso passar pela sua cabeça. Que esta fala sirva para nós espíritas. Nós não temos mais o poste de tortura e de emulação, não temos. Mas a questão é: você espírita tem completa consciência daquilo que você bate no peito e diz que é, que sabe, que compreende? O medo da morte persiste? As dúvidas a respeito das vidas anteriores? Aquilo que passa pela sua mente como espírita, as indagações, estão ligadas à vida futura ou ao CPF presente? Nós estamos muito ainda ligados à materialidade ou já estamos procurando entender a necessidade da individualização em termos de pensamento, de conhecimento, de reflexão sobre nós mesmos? Porque é isso que Jesus mexe conosco quando Ele fala da necessidade que nós temos de sermos tal qual um grão de mostarda, para que nós possamos fazer algo melhor logo ali na frente. Será que, como espíritas, dentro das nossas casas espíritas, nós estamos utilizando a heterogeneidade ou a homogeneidade? Será que, como diretor da casa espírita, eu estou impondo ao participante da casa espírita os meus pensamentos, as minhas ideias, ou estou dando a ele a condição de refletir sobre isso? Porque eu conheço muito espírita por aí, quatrocentão, que bate no peito e diz que é isso, que é aquilo, mas ele impõe dentro da casa espírita dele o jeito dele. Tem que ser do meu jeito. Ele não deixa que os seus companheiros, aqueles que estão começando o trabalho doutrinário, mesmo erroneamente, porque isso faz parte do processo evolutivo, aprender. A gente aprende pelo amor ou pela dor. E nós precisamos dar chance àqueles, orientar aqueles que estão chegando agora a pensar per si. Porque nós não somos eternos. Nós vamos desencarnar. Quem vai ficar aí tomando conta? Quem é que vai refletir na doutrina? Quem é que vai fazer isso, esse movimento que nós estamos fazendo? É uma pena que a Lívia não esteja aqui hoje, a filha do seu Olavo. Né? Nós conhecemos a Lívia. Ela até me disse que poderia vir, mas ela está com um problema de saúde. Ela ficaria muito feliz hoje de ver esse movimento que o pai dela iniciou, pensando exatamente desta maneira. Ela lá, oi minha flor, Jesus te abençoe, está lá, a queridíssima, né? Então, eu não a vi, me perdoe, viu? Então veja, quando o seu lado começou esse trabalho,
podem ter certeza, na cabeça dele era exatamente isso que a Josiane acabou de colocar. Que era que os espíritas, ao conhecer, libertassem-se das imposições que se colocam ainda, se põem ainda. Quando a gente faz um movimento do livro espírita em qualquer lugar, a principal ideação deve ser do Chico Xavier, né? Escrever para que todos possam conhecer. Nós não paramos para pensar. Nós temos 5 livros kardecianos, 6 com as obras básicas. Mas, se não fosse o trabalho incessante de Francisco Cândido Xavier, de Valdo Pereira Franco e alguns outros avatares da doutrina aí, nós não teríamos as possibilidades de conhecimento do mundo espiritual que nós temos hoje. Nós não teríamos a visão do crescimento do plano espiritual em termos de conhecimento que nós temos hoje. Então fica aqui a pergunta para todos nós: estamos seguindo a ideação agostiniana? Paramos para refletir nos trabalhos das nossas casas espíritas? Estamos seguindo a orientação kardeciana, instruindo-nos? Instruir é diferente de ler. Instruir é colocar dentro, é fazer voz dentro da tua alma. Isso é instrução. Não é basta ler, é pensar, é fazer o que o mestre Leonês fez para com todos nós. A Josi falou uma coisa aqui que já mexeu, né? Vocês têm noção do que é escrever uma obra dessa em 1857? Não tinha internet, não tinha telégrafo, não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha rádio. Só tinha uma coisa, telégrafo tinha, né? Mas era o famoso piripipi, né? Tudo era na carta, escrita à mão. E a gente não tinha avião. Era navio, cavalo, carroça. E o cara conseguiu deixar esse monumento filosófico para nós outros. A nossa obrigação é pegar isso aqui, trabalhar dentro de nós para que a doutrina possa crescer. Mas não é em número, não é em adeptos. Nós precisamos ser, com toda certeza, melhores hoje do que fomos ontem. Romper a casca do ovo que ainda muitos de nós estão. Aqui nesta casa nós fazemos um trabalho diuturno com todos aqueles que vêm bater as nossas portas, para que eles não se apeguem à figura do cara que dirige. O cara que dirige está dirigindo por enquanto, mas uma hora ele vai descer do carro. Uma hora ele vai descer do carro e alguém tem que dirigir no lugar dele. A nossa intenção é que muitos motoristas se habilitem a dirigir a casa espírita, aqui ou em qualquer outro lugar do mundo. SOS, trabalho que nós começamos o ano passado, nós já temos, como diz o outro, alguns líderes, né, bem despontados, prontos para tocar o trabalho. Literalmente nós estamos começando já a dar passos para trás, para que outros assumam a função, porque é assim que funciona. Então, meus queridos irmãos, nesta noite, que eu, me perdoe, eu acho maravilhoso esse tipo de coisa, devia fazer mais, tá? Vamos fazer mais esse tipo de debate, vamos fazer mais. E não é só sobre esse assunto não, né? Tem aí o céu e o inferno, tem a Gênese, tem coisas que a gente precisa falar e fazer. É um momento extraordinário da doutrina, para que nós façamos uma profunda reflexão individual, interna, mexer conosco, para a gente ser um pouco melhor. Obrigado. Pessoal, estamos chegando ao final aqui desse dia tão gostoso. Eu, pelo menos, achei muito proveitoso esse momento. Agradecer a presença de todos aqui na Fundação.
Nós temos ali uma pequena banca de livros, mas continua lá na livraria os descontos, enfim, para que a gente possa ter acesso mais facilitado à aquisição do livro. O ano que vem são 75 anos, é uma data fechada, com certeza a gente vai fazer uma festa muito bonita dos 75 anos de Semana do Livro Espírita de Franca. Eu gostaria que todos agora nós pudéssemos enviar a um dos grandes propagadores da doutrina, o nosso Divaldo, nesse término de missão reencarnatória, um mandato mediúnico, que nós aqui, enquanto espíritas de Franca, possamos abraçar o Divaldo em pensamento e que nós possamos seguir em paz, bem dispostos, confiantes, conscientes das nossas responsabilidades e agradecidos a Deus pelas oportunidades que a vida nos traz. Convido da família, dos amigos, também o conhecimento e encontro dessa doutrina de fé raciocinada, agradecendo também as dificuldades, as perdas, as dores, as limitações que nos fazem conquistar os tesouros que as traças não corroem, que nós vamos levar para toda a eternidade. Um beijo no coração de todo mundo, agradeço a Marleninha, a Josiane, o Chico, ao Mário, nosso mentor espiritual Felipe, pela oportunidade de trabalho. Muito obrigado. Pessoal, então é isso. Encerrado aqui a roda de conversa, fiquem à vontade. O pessoal que vai para a Câmara do Espaço, os trabalhadores também fiquem à vontade. Só registrar que essa ideia desse formato aqui foi do seu Felipe Salomão, merece uma salva de palmas por ter pensado isso aqui. Talvez possamos fazer mais rodas de conversa com outros temas, da ano que vem mais interessante, etc, etc, etc.